Fala, gente bonita, o pessoal não tão bem afeiçoado também pode ficar muito à vontade. E quem fala é o professor Igor Ferreira e esse aqui é o Questão de História. Pessoal, essa agora é a parte 2 de uma aula de período regencial. Na primeira parte, nós falamos sobre o que é o período regencial e o seu significado político para o Brasil. Agora, nessa segunda parte, nós falaremos especificamente e exclusivamente sobre os diferentes grupos políticos que vão emergir e se estabelecer dentro desse contexto que vai de 1831 até 1840. Esses grupos políticos aí, essas facções ou partidos, enfim, cada um pode chamar como quiser, são 3 ao todo. O primeiro deles é o chamado de restauradores, ou Partido Restaurador. O segundo deles é o grupo dos moderados. E o terceiro é o grupo dos exaltados. Nesse sentido, é preciso já fazer uma indicação clara que os restauradores eles são ligados a uma tradição mais autoritária e centralizadora, enquanto os moderados e exaltados são ligados a uma tradição mais liberal. Não à toa, eles são chamados liberal moderado e liberal exaltado. Ou seja, eles estão mais inclinados às tradições próprias do iluminismo no século XVIII e que defendem até, muitas vezes, a existência de uma monarquia, desde que estabelecida a partir de certos limites constitucionais. Então, se os restauradores parecem muito ligados à ideia de um autoritarismo, os moderados e exaltados parecem mais distantes desse modelo e desse ideal. Há também outros nomes através dos quais esses grupos são reconhecidos, por meio dos quais eles são reconhecidos. Por exemplo, os restauradores também são chamados de caramurus, os moderados de chimangos e os exaltados de jurujubas. Há outras terminologias mais, mas essas aqui já são o bastante para a gente. Bom, logo de cara a gente já consegue perceber, e a gente vai ver daqui a pouquinho com mais calma cada um dos casos, mas a gente já consegue perceber que só pelo nome o grupo chamado restaurador já indica muito bem o que deseja, né? Eles querem restaurar o modelo político do Brasil conforme ele era antes da perda de Dom Pedro I. Como assim a perda? Ora, Dom Pedro I foi embora do Brasil, foi para Portugal. E eles querem restaurar, eles querem trazer de volta Dom Pedro I. Eles entendem então que a ida dele é uma perda. Em contrapartida, moderados e exaltados não pensam assim não. Eles entendem e eles emplacam uma narrativa que alega que a ida de Dom Pedro I para Portugal, na verdade, marca um processo até revolucionário no Brasil. E assim eles afirmam, muito baseados numa leitura comparada com o que aconteceu em outro país lá da Europa, que é a França. Naquele contexto ali de 1830, um ano antes da abdicação do trono de Dom Pedro I, a França passou por um processo revolucionário em que o rei Carlos X vai sair do poder para a chegada do Luís Filipe de Orleans, através de um processo que vai acontecer em julho de 1830, né? Os dias gloriosos de julho, os 3 dias gloriosos, no final do mês de julho, lá na França. Até tem um quadro que representa isso, que é a liberdade guiando os povos, do Eugène Delacroix. E quando Carlos X sai, que é um rei de caráter autoritário e centralizador, entra no seu lugar o Luís Filipe de Orleans, que é um rei burguês, que vai atender à demanda dos banqueiros, legal? E dos grandes empresários. Essa mudança de paradigma lá na França vai ser importante para a abertura de um caminho mais liberal, de um caminho mais ligado aos interesses dos grandes burgueses, de uma economia que favorece os grandes empresários. E que vai romper um pouco o paradigma daquele absolutismo com o qual o Carlos X flertava. Veja, isso acontece na França. E muita gente vai fazer uma comparação entre o que aconteceu na França em 30 com o que acontece no Brasil em 31. No caso, o nosso Carlos X aqui, a nossa versão de Carlos X, seria o próprio Dom Pedro I. E quem alegava isso? Aqueles que não gostavam dele, né? Os liberais moderados e exaltados. Bom, não é bem que não gostavam necessariamente, mas entendiam que ele era um tanto quanto autoritário e que precisava ser freado. Então, quando ele vai embora tenha sido resultado de um interesse pessoal dele, inclusive, isso será interpretado como um ato revolucionário. Então, os jornais no Brasil, com essa linhagem liberal moderada e liberal exaltada, vão alegar publicamente que o Brasil passou por uma revolução e agora inicia uma nova fase na sua vida política nacional.
Então os restauradores ficam ressentidos com o adeus de Dom Pedro I e, portanto, desejam que ele volte para recomeçar aquilo que não devia nunca ter terminado. Enquanto os moderados e exaltados ficam muito felizes, falam assim, olha, que bom, ele foi embora e agora a gente vai poder tocar a vida de um outro jeito. Só que, embora celebrem, a forma como cada um deles vê a revolução é diferente. Porque os moderados, como o nome já diz, eles entendem que a ida embora foi muito boa, mas agora é hora de frear a revolução. Esse carro revolucionário não pode ficar tão popular assim, porque isso pode gerar desordem. Já os exaltados querem acentuar a revolução. Ou seja, os restauradores entendem que não houve revolução coisa nenhuma, Dom Pedro foi embora, tem que voltar. Os moderados acham que houve uma revolução, Dom Pedro foi embora, mas já está bom de revolução. Se começar a ficar muito popular, as coisas entram em crise e até a propriedade privada entra em jogo e é muito perigoso. Já os exaltados acham que a revolução só começou e tem que ser acentuada mesmo. Tem que abrir a porteira e fazer todas as mudanças necessárias. Bom, esse é o panorama geral. Agora vamos entender como é que são formados esses grupos, né? Quem é que participa desses grupos e as visões centrais deles. Vamos lá. Os restauradores, eles querem, como nós já falamos, o retorno de Dom Pedro I e indicam também fidelidade ao futuro imperador Dom Pedro II. Beleza? Eles têm uma tendência constitucional com matriz antiliberal. Então, eles não recusam totalmente as ideias iluministas, mas se mostram muito fiéis a uma ideia de autoritarismo, de governo bem centralizado, um apego muito intenso à ordem, né? E à ordem monárquica em especial. Entende que o poder emana do próprio imperador. Então, a soberania vem do monarca e não do povo. Então, eles negam a ideia de uma soberania que vem da nação ou do povão, né? O poder vem do rei e ele que tem que instaurar a ordem e é assim que a coisa funciona. Então eles até aceitam uma constituição, desde que uma constituição que fortaleça o poder do rei. Então nesse sentido, por exemplo, os restauradores estão muito ligados a um grupo lá que estava presente no primeiro reinado, que é o Partido Português. Não sei se você lembra disso, mas o Partido Português era exatamente o partido que defendia uma constituição mais centralizadora. Exatamente. O Partido Português vai mudar de nome, entre aspas, ele vai se transformar naquilo que será lá na frente o Partido Restaurador ou o Caramuru. Beleza? Então, nesse sentido, eles favorecem, por exemplo, a própria existência do poder moderador, como um poder que vai interferir nos demais poderes. Lembrando que a Constituição brasileira defendia o quê? Definia 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Nesse caso, obviamente, o moderador é exclusivo do imperador. E eles achavam isso o máximo, naturalmente. Bom, e além disso, eles defendiam todos os corpos sociais poderosos, né? Os senhores, as oligarquias, o clero e a ordem que eles estabeleciam com as suas clientelas. E eles entendiam que as camadas populares tinham que estar ali assentadas debaixo dessa elite que toca a ordem nacional. Esse grupo ele acaba até se enfraquecendo depois de 1834, uma vez que neste ano o imperador Dom Pedro I morre. E fica muito difícil pedir uma restauração, ou seja, um retorno do imperador, se ele está morto, né? Então esse partido meio que vai perder o seu fôlego e vai ter que se reorganizar ali junto aos outros 2 partidos. O Partido Moderado, ou Partido Chimango, é um partido, como nós já falamos, liberal, mas entendia que o liberalismo tinha que ser moderado, como o próprio nome diz. Eles entendiam que moderado não era só uma posição política, mas a posição para a vida. O melhor da vida é ser equilibrado, ser ponderado, ser racional, e eles se entendiam como essa parcela mais moderada e racional. Ou seja, ao mesmo tempo é importante sim manter uma ordem bem estabelecida, mas sem ser autoritário, tentar equilibrar isso com medidas liberais, com medidas bem fundamentadas nessa racionalidade do século XVIII que vai atravessar o século XIX. Por isso que a ideia de moderação ela não é só uma posição política, mas ela é vista como um comportamento, né, que vai gerar um olhar sábio e civilizado com relação ao mundo. Eles entendem, portanto, que o liberalismo é a chave da lógica do governo e a soberania está na razão, a soberania está no entendimento e também na própria ideia de nação. Ou seja, o monarca está ali para servir uma nação que está sendo formada no Brasil. Então eles entendem que tem que ter um equilíbrio entre o quê? Um Estado forte, bem estabelecido e centralizado, mas não centralizador nas práticas, não excessivo.
Então tem que ter um monarca sim, mas um monarca que respeita a Constituição. Ou seja, sim, um país organizado, sim, um país unido, sem se separar, sem fragmentar. Eles não querem ver o país retalhado, eles querem uma unidade territorial, eles querem um país grande, forte, unido, beleza? Com um Estado forte, mas sem massacrar as populações locais. É claro que se a população local quiser se separar, aí o discurso pode mudar um pouco. Mas a ideia é manter, portanto, a negação do absolutismo com a monarquia constitucional e, ao mesmo tempo, tentar entender que há certas liberdades locais que têm que ser preservadas. Então, a lógica deles é a manutenção da ordem, a integridade territorial e o equilíbrio das relações. E esse equilíbrio, infelizmente, também leva em consideração a necessidade, muitas vezes, de manter a escravidão como uma instituição ali fixa, porque a propriedade privada deveria ser preservada. Pelo menos alguns moderados, uma boa parte dos moderados defende isso. Legal? Então eles levantam a ideia que houve sim uma revolução, mas que já foi, né? Dom Pedro foi embora, então a revolução está feita, então vamos equilibrar aqui, senão pode virar uma bagunça. E por fim, os exaltados ou jurujubas, também conhecidos como farroupilhas, eles valorizam a ideia de que a soberania, o poder mesmo emana do povo, das camadas mais pobres, que têm que ter suas necessidades atendidas, né? Eles acenavam para a ideia de que eles tinham que radicalizar contra as opressões econômica, social, étnica. Essa é a ideia deles central. Em termos políticos, isso era expresso, por exemplo, com a própria negação do modelo que os restauradores e os moderados defendiam. Se os restauradores defendiam um governo bem centralizador e autoritário, e os moderados defendiam um governo centralizador, mas com características liberais, os exaltados defendiam um governo nada centralizado, nada unificado. Eles entendiam a ideia de federalismo como a melhor ideia, ou seja, se for para ser a monarquia, que ao menos cada província tenha bastante autonomia. Mas, na verdade mesmo, eles sonhavam com uma república, muitos deles. Então, eles dormiam sonhando com uma república, mas se a vida desse a eles pelo menos uma monarquia um pouco mais federalizada, eles até compravam a ideia, até aceitariam. Em definitivo, queriam acabar com o poder moderador. O poder moderador é hipercentralizador, ele é a chave da opressão, ele não pode existir. A ideia de Senado vitalício, um senador que fica para sempre, um conselho de Estado fixo que favorece o absolutismo monárquico, nada disso eles acham positivo. Eles querem acabar com isso de uma vez por todas, porque entendem que isso é uma margem para o autoritarismo. Então eles entendem que eles são os verdadeiros representantes de uma mudança e do povo. Inclusive eles falam isso, que eles representam as camadas populares, embora o grupo dos exaltados, não por raras vezes, fosse o grupo formado por pessoas que tinham terras, por proprietários, por gente da camada burguesa, que tinha um discurso meio que para frente e meio popular, mas que não necessariamente vinha dessas classes populares. Então eles entendiam-se enquanto representantes da população, embora eles mesmos não fossem das camadas mais pauperizadas muitas vezes. Eles condenavam a escravidão, embora não houvesse um consenso pleno com relação à manutenção ou não dela, e entendiam que, se necessário fosse, era preciso buscar a luta armada. A partir desse tipo de visão, inclusive, eles vão tocar o terror durante o período da regência, conforme a gente vai ver nas aulas mais à frente aí, quando destacarmos as lutas locais que vão surgir no contexto da regência una do Diogo Feijó. Eles vão representar uma tentativa, muitas vezes, de tomar o poder local e estabelecer uma autonomia provincial, ou mesmo, em alguns casos mais severos, uma luta por uma separação do governo central, uma separação para a criação de um novo país à parte do Brasil. Beleza, pessoal? Mas isso fica para a próxima aula. Espero que tenham gostado, inscrevam-se no canal, comentem aí o que vocês querem ver, curtam, compartilhem e a gente se vê numa próxima vez. Grande abraço!